Então, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre como eu criei essa colagem aqui. Eu sempre falo que a forma de apresentar o projeto, ela vai se diferenciar a partir da sua necessidade, a partir da ferramenta que você tem à sua disposição. Então, a gente vai criar essa colagem aqui, eu quero mostrar para vocês, a partir de um breakdown, coisas que vocês precisam se atentar e como fazer. Porque não é nada complicado, o processo ele se repete em muitos casos, mas os detalhes vão fazer a diferença. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. E aí, vamos juntos? Primeira coisa que a gente vai fazer, então, para que a gente entenda de onde a gente partiu para chegar nesse resultado, é desligar todas as camadas, que é um passo que eu sempre tenho aqui. O importante é que vocês sempre se organizem para fazer isso de uma forma que vocês consigam entender. Vocês podem ver que às vezes eu crio muitas pastas, às vezes eu deixo porque faz parte também. E é bom mostrar isso para vocês, que mesmo quando eu não consigo organizar tudo da forma como eu gostaria, eu consigo puxar porque eu tô com seleção automática aqui, que eu já falei para vocês em outros vídeos. Mas vamos lá, vou desligar tudo. Então o que a gente tinha era esse desenho aqui, esse aqui eu vou deletar. Era esse desenho aqui e a partir dele a gente tinha um sonho. Um sonho de criar alguma coisa que fosse interessante graficamente, visualmente, para que a gente conseguisse elucidar outras possibilidades. A primeira coisa que eu fiz foi criar um background. E aí, para fazer isso, é só vir aqui no retângulo, selecionar a sua área e usar o balde de tinta para pintar, que está bem aqui, a lata de tinta. Só o G e aí vai dar certo. Depois de fazer isso, eu vou desmarcar aqui. Eu comecei a fazer todas as texturas. E como que eu fiz essa textura dessa vez? Eu vou explicar uma e aí vocês podem replicar para todo o demais contexto, né? Bom, então vamos, a textura do nosso volume. Como que eu fiz? Eu peguei as texturas de um banco de imagens e eu trouxe para cá. Eu só redimensionei com Ctrl Alt T. Então vamos lá, selecionar uma. Voltar aqui para seleção, vou selecionar essa daqui. Então eu dei Ctrl Alt T e selecionei. Redimensionei de acordo com o tamanho que eu precisava. A única diferença aqui é realmente em relação ao muro. Todo esse contexto. Então, eu peguei uma textura, eu trouxe ela para cá e eu fiz várias colagens para criar esse padrão de tijolinho. Depois, eu peguei e juntei isso em uma camada única. Para fazer isso, vocês vão fazer o quê? Vão selecionar todos aqui, igual eu tô fazendo. Botão direito e aí vocês podem mesclar camadas. Vai criar uma só. Vou soltar aqui porque eu já fiz. E depois de fazer isso, eu dei um Ctrl Alt T para redimensionar, só que dessa vez eu tive que distorcer. Então, vamos só fazer um exemplo para que vocês entendam e consigam replicar. Então, dei um Ctrl Alt T, botão direito, eu escrevi, marquei aqui, e aí eu marquei em distorcer. E aí eu puxei os vértices, ó, de acordo com a perspectiva do meu muro. E basicamente foi isso que eu fiz. Para dar essa sensação de profundidade, eu fui nas texturas e dei 2 cliques aqui do lado mais à direita. E aqui eu coloquei sombra interna na madeira para eu criar essa noção de profundidade. E aí vocês vão mexer aqui na opacidade, no preenchimento. É só clicar mais à direita que vai aparecer, mudar o ângulo. E basicamente fiz isso nos dois e fiz aqui também. Só que no concreto eu usei sombra externa. Vocês podem trabalhar e ver o que funciona mais. Para depois esconder essa sombra aqui, que ela não era interessante, eu usei uma vegetação que vocês vão ver mais à frente. Depois que eu coloquei a textura, eu não queria que essa linha do desenho base aparecesse. Então eu fui lá e simplesmente desliguei a camada. Feito isso, o próximo ponto foi trabalhar com grama. Então a primeira coisa foi a grama de fato. Para colocar a grama foi a mesma coisa da lógica do tijolinho. Coloquei várias texturas de grama lado a lado e redimensionei e depois cortei. Como ela não tem uma paginação, como é o caso do tijolinho, eu não tive que fazer esse distorcer. Mas caso você tenha algum piso que tenha paginação, eu te aconselho que você distorça e coloque exatamente no ângulo do desenho, que vai fazer mais sentido e vai estar mais próximo do real. Depois de fazer a grama, eu pensei nas vegetações. E só no final eu trabalhei com background de céu. Para a vegetação, o primeiro ponto que eu imaginei que seria interessante foi de trazer arbustos. Para quê? Para eu tirar essa linearidade que eu tenho aqui atrás. Então, coloquei esses arbustos, que são PNGs que eu tenho, redimensionei e posicionei da forma mais interessante. E em tudo isso eu trabalhei aqui em editar, em imagem, na verdade, em ajustes, ou em matiz de saturação, ou em curvas, enfim, para que eu conseguisse ter uma tonalidade mais próxima desse tom de verde, que ele é mais envelhecido.
Fiz o que, além disso? Adicionei uma vegetação aqui no primeiro plano, para que a gente tivesse uma noção um pouquinho maior, assim, de profundidade. E coloquei a vegetação, no caso, a árvore, que eu vou achá-la nesse momento. Coloquei ela aqui posicionada abaixo do arbusto, por isso que ela tá aqui, porque se eu passar ela fica na frente, poderia, não seria exatamente um problema. Mas eu queria, a princípio, colocar lá atrás e aí fiz dessa forma. Então é só arrastar aqui as camadas que vocês conseguem fazer isso. Depois de fazer isso, coloquei um que seria um pouquinho de um sol, uma ideia. Aí fui pensando de fato no background. O background, eu trouxe uma textura de céu e eu mexi bastante na cor dessa textura. Então, para fazer isso, eu vim em imagem, ajuste e vim em matiz e saturação. Que eu mudei bastante a matiz para deixar um pouco nesse tom acinzentado, que tinha mais a ver com a tonalidade do meu desenho como um todo. E mantive dessa forma. Aumentei a escala, posicionei, coloquei lá embaixo para ficar por trás do meu desenho. E aí é importante que vocês façam essas análises. Do que se sobrepõe ao que, é só arrastar que vai dar super certo. Depois de fazer isso, coloquei alguns pássaros. E aí a gente tem essa última vegetação, que dá um contraste e esconde aquela sombra que eu falei para vocês. Basicamente é isso, a gente vai, salva como PSD, se a gente for exportar, a gente consegue exportar como PNG, com todos esses outros formatos aqui, inclusive MP4, e fica bem bacana. Eu acho que enquanto construção de ideia, de possibilidade, colagens são sempre ótimas para representação. Também em projetos já consolidados, onde a gente tem uma linguagem que nos possibilita ter uma visão um pouco mais artística, ou então quando a gente não tem um recurso para fazer uma massa renderização, por exemplo, acho que funciona bem legal. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se fez sentido. Como sempre, vamos juntos, vamos longe. Vem muito conteúdo por aí. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal!